Quem pensa enriquece. O legado. Napoleon Hill. Este é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, que influencia líderes e empreendedores em todo o mundo. Ainda que o título do livro e muito do seu conteúdo trate sobre como enriquecer, o autor insiste que a filosofia presente no livro pode ajudar pessoas no alcance de qualquer objetivo que elas possam imaginar. O clássico best-seller mundial sobre o sucesso vai mudar não só o que você pensa, mas também o modo como você pensa. Pensamentos são coisas poderosas quando se misturam com determinação, propósito, persistência e desejo ardente de traduzir em riqueza seus objetivos materiais. Era o que ele pensava que contava. Agora vejamos uma situação diferente e estudemos um homem que tinha muitas evidências tangíveis de riqueza, mas a perdeu, porque ele parou a 1 metro do objetivo que estava buscando. Quando você começa a pensar em enriquecer, observe que as riquezas começam com um estado de espírito, com uma finalidade definitiva, com pouco ou nenhum trabalho. Você e todas as outras pessoas devem estar interessadas em saber como adquirir esse estado de espírito que atrairá riquezas. Hill passou 25 anos pesquisando, analisando mais de 25.000 pessoas, para saber como os homens ricos se tornavam assim. Ele descobriu que os pensamentos se tornam coisas. A maioria das pessoas que buscam riqueza erram, pois pensam em riqueza, mas seus hábitos de pensamento estão impregnados de pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. Desejo. Todo ser humano que atinge a idade de entendimento do propósito do dinheiro deseja isso. Desejar não trará riquezas, mas desejar riquezas com o estado de espírito que se torna uma obsessão, planejar as formas e os meios definidos para adquirir riquezas e apoiar esses planos com persistência que não reconhece o fracasso, trará riquezas. 1. Fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Não basta dizer apenas quero muito dinheiro. Seja preciso quanto ao valor. 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. 3. Estabeleça uma data definida quando você pretende possuir o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente, esteja você pronto ou não para colocar este plano em ação. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que você pretende adquirir. Nomeie o prazo para sua aquisição. Indique o que você pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano pelo qual você pretende acumulá-lo. Leia sua declaração por escrito em voz alta 2 vezes por dia, uma vez antes de se aposentar à noite e uma vez depois de se levantar pela manhã. Ao ler, veja, sinta e acredite que o dinheiro já é seu. Mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para permitir que se veja e entenda que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso da sorte. O cristianismo é o maior poder potencial do mundo hoje, porque seu fundador era um sonhador intenso que tinha a visão e a imaginação para ver realidades em sua forma mental e espiritual antes de serem transformadas em forma física. Em verdade, não há nada certo ou errado que a crença, além do desejo ardente, não possa tornar real. Essas qualidades são livres para todos. Fé em sua capacidade. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmações ou instruções repetidas ao subconsciente através do princípio da autossugestão. Seguindo as instruções estabelecidas sobre sugestão automática e a mente subconsciente, você poderá convencer a mente subconsciente que acredita que receberá o que solicita e que agirá sobre essa crença, que sua mente subconsciente repassa a você na forma de fé, seguida de planos definidos para a aquisição daquilo que você deseja. A repetição da afirmação de ordens ao seu subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Uma mente dominada por emoções positivas torna-se uma morada favorável para o estado de espírito conhecido como fé.
Uma mente tão dominada pode, à vontade, dar instruções à mente subconsciente, as quais ela aceita e age imediatamente. A fé é um estado de espírito e que pode ser induzido pela autossugestão. Se um homem repetir uma mentira repetidamente, ele aceitará a mentira como verdade. Além disso, ele vai acreditar que é verdade. Como uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente? Através da repetição do pensamento. É por isso que o autor lhe pede que escreva uma declaração de seu principal objetivo, ou objetivo principal definido. Guarde-a na memória e repita-a em palavras audíveis dia após dia, até que essas vibrações de som cheguem ao seu subconsciente. Faça um inventário dos pensamentos positivos e negativos. Você descobrirá que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Perceba que os pensamentos dominantes de sua mente acabarão se reproduzindo em uma ação física e gradualmente se transformando em realidade física. Portanto, concentre seus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa que pretende se tornar, criando assim em sua mente uma imagem mental clara dessa pessoa e sua vontade de servir aos outros. Elimine o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo. Desenvolvendo amor por toda a humanidade, faça com que os outros acreditem em você, porque você acredita neles e em você mesmo. Porém, se você encher sua mente de medo, dúvida e descrença em sua capacidade de se conectar e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará esse espírito de incredulidade e o utilizará como padrão pelo qual sua mente subconsciente irá torná-lo real em seu físico. Esta declaração é tão verdadeira quanto a declaração de que 2 e 2 são 4. Mais cedo ou mais tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode. Autossugestão. Ao realizar essa declaração, se enxergue com o dinheiro em mãos. Não espere um plano definido através do qual você pretende trocar serviços ou mercadorias em troca do dinheiro que está visualizando. Mas comece imediatamente a se ver na posse do dinheiro, exigindo e esperando, enquanto isso, que sua mente subconsciente o entregará. Sobre o plano ou os planos necessários, esteja alerta para esses planos, e quando eles aparecerem, coloque-os em ação imediatamente. Quando os planos aparecerem, eles provavelmente entrarão em sua mente através do sexto sentido, na forma de uma inspiração. Essa inspiração pode ser considerada um telegrama direto ou uma mensagem da inteligência infinita. Trate-o com respeito e haja assim que o receber. Não fazer isso será fatal para o seu sucesso. 1. Escolha algum lugar calmo, onde você não será perturbado nem interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta a declaração escrita da quantia que pretende acumular, o prazo para sua acumulação e uma descrição do serviço ou mercadoria que você pretende oferecer em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, se enxergue com o dinheiro em mãos. 2. Coloque uma cópia escrita de sua declaração onde possa vê-la de noite e de manhã, e leia-a imediatamente antes de deitar e depois de acordar, até que ela tenha sido memorizada. Conhecimento especializado. A falta de compreensão desse fato tem sido a fonte de confusão para milhões de pessoas que acreditam falsamente que conhecimento é poder. Não é nada disso. Conhecimento é apenas poder potencial. Só se torna poder quando é organizado em planos de ação e redirecionados para um fim definido. Ensine os alunos a organizar e usar o conhecimento depois que o adquirirem. O homem que pode organizar e dirigir um grupo de homens que possuem conhecimento útil na acumulação de dinheiro é tão educado quanto qualquer homem do grupo. Lembre-se disso se você sofre de um sentimento de inferioridade porque sua escolaridade foi limitada. O conhecimento não tem valor, exceto o que pode ser obtido com a sua aplicação para um fim digno. Essa é uma das razões pelas quais os diplomas universitários não são mais valorizados. Eles representam nada além de conhecimentos diversos. A autodisciplina que se recebe em um programa definido de estudo especializado compõe, em certa medida, a oportunidade desperdiçada quando o conhecimento estava disponível sem custo.
A pessoa que para de estudar apenas porque terminou os estudos está para sempre irremediavelmente condenada à mediocridade. Não importa qual seja o seu chamado. Já que não é possível ter todo o conhecimento de todas as áreas, tenha um grupo mastermind no qual possa consultá-lo sobre conhecimentos específicos. Imaginação. Inteligência é a faculdade através da qual palpites e inspirações são recebidos, e é por ela que todas as ideias básicas ou novas são percebidas. Para completar, você definitivamente terá dado forma concreta ao desejo intangível. Leia a frase anterior mais uma vez. Leia-a em voz alta, muito devagar, e ao fazê-lo, lembre-se de que, no momento em que reduz a declaração do seu desejo em um plano para sua realização por escrito, você realmente tomou a primeira de uma série de etapas, o que permitirá você converter o pensamento em sua contraparte física. Até onde a ciência foi capaz de determinar, o universo inteiro consiste em apenas dois elementos, matéria e energia. Através da combinação de energia e matéria, foi criado tudo o que é perceptível ao homem, desde a maior estrela que flutua nos céus até e incluindo o próprio homem. Não pare nem hesite em estudar esses princípios. Quem quer que você seja, onde quer que você viva, qualquer que seja a sua ocupação, lembre-se, sempre que vir as palavras Coca-Cola, que o seu vasto império de riqueza e influência surgiu de uma única ideia, e o ingrediente misterioso que Asa Gandler misturou com a fórmula secreta foi a imaginação. Definir um objetivo é o ponto de partida que se deve começar. A definição de propósito assume animação, vida e poder quando apoiada por um desejo ardente de traduzir esse objetivo em algo material. Lembre-se, ideias podem se transformar em dinheiro através do poder da finalidade definida, através de planos definidos. Dê asas à sua imaginação. Planejamento organizado. Uma das etapas que você deve cumprir é a formação de um plano ou planos definidos práticos por intermédio dos quais essa transformação possa ser feita. Seguem as instruções básicas para fazer planos práticos. Alie-se a um grupo de tantas pessoas quantas forem necessárias para a criação e a execução de seu plano ou planos para acúmulo de dinheiro, utilizando o princípio do Mastermind. Essa instrução é absolutamente essencial. Não deixe de cumpri-la. Antes de formar sua aliança de Mastermind, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do seu grupo em troca de cooperação. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente deve solicitar ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora esta nem sempre ocorra em forma de dinheiro. Reúna-se com os membros do seu grupo de Mastermind pelo menos 2 vezes por semana e mais frequentemente se possível, até ter aperfeiçoado o plano ou os planos necessários para o acúmulo de dinheiro. Mantenha perfeita harmonia entre você e todos os membros do seu grupo Mastermind. Fique atento aos seguintes fatos. Você está envolvido em um empreendimento muito importante para você. Para ter certeza do sucesso, precisa ter planos impecáveis. Você deve contar com a vantagem da experiência, educação, habilidade inata e imaginação das outras mentes. Assim tem sido feito por cada pessoa que acumulou uma grande fortuna. Como conquistar a exata posição que deseja? Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho para o qual está mais adequado. Um artista gosta de trabalhar com tintas, um artesão com as mãos, um escritor gosta de escrever. Aqueles com talentos menos definidos preferem certas áreas do comércio e da indústria. 1. Decida exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a empresa ou o indivíduo para quem deseja trabalhar. 3. Estude a empresa com relação a políticas, recursos humanos e oportunidades de progresso. 4. Analise a si mesmo, seus talentos e suas capacidades, e descubra o que você pode oferecer. Planeje meios específicos de oferecer vantagens, serviços,
desenvolvimento ou ideias que acredita poder entregar com sucesso. 5. Esqueça o emprego. Esqueça a existência ou não de uma vaga. Esqueça a rotina habitual do "você tem um emprego para mim?". Concentre-se no que você pode oferecer. Quando tiver seu plano em mente, coloque-o no papel de forma clara e com todos os detalhes. Apresente-o à pessoa adequada e o resto virá automaticamente. Toda empresa procura pessoas que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para alguém que tenha um plano de ação definido que seja vantajoso para ela. Esse procedimento pode consumir alguns dias ou semanas de tempo extra, mas a diferença do salário, no progresso e no reconhecimento, vai evitar anos de trabalho duro e salário baixo. O método tem muitas vantagens, e a principal é que você pode economizar entre 1 e 5 anos do seu tempo para alcançar um objetivo determinado. Toda pessoa que começa ou embarca a meio caminho da subida da escada consegue essa façanha por planejamento deliberado e cuidadoso. Decisão. Se você é influenciado pelas opiniões dos outros para tomar decisões, não terá sucesso em nenhum empreendimento, muito menos no de transformar seu próprio desejo em dinheiro. É característico de pessoas que têm pouco conhecimento tentar dar a impressão de que têm muito conhecimento. Essas pessoas geralmente falam demais e ouvem muito pouco. Mantenha os olhos e os ouvidos bem abertos e a boca fechada. Se desejar tomar uma decisão imediata, quem fala demais faz pouco. Se você fala mais do que ouve, não apenas se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis, mas também divulga seus planos e objetivos a pessoas que terão muito prazer em derrotá-lo, porque elas o invejam. Lembre-se também de que toda vez que você abre a boca na presença de uma pessoa que possui uma abundância de conhecimento, você exibe a ela seu estoque exato de conhecimento ou sua falta. A sabedoria genuína é geralmente visível através da modéstia e do silêncio. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre isso primeiro. Isso significa que as ações e não as palavras são o que mais importam. O valor das decisões depende da coragem necessária para praticá-las. Persistência. Não há substituto para a persistência. Ela não pode ser substituída por nenhuma outra qualidade. Lembre-se, quando as coisas parecem difíceis e lentas, o conhecimento de que toda falha traz consigo a semente de uma vantagem equivalente o ajudará. Como todos os estados mentais, a persistência é baseada em causas definidas, entre elas o medo. O pior de todos os inimigos pode ser efetivamente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Examine as primeiras 100 pessoas que você conhece. Pergunte a elas o que elas mais desejam na vida e 98 delas não serão capazes de lhe dizer. Se você pressioná-las para obter uma resposta, alguns dirão segurança, muitas dirão dinheiro, outras dirão felicidade, outras dirão fama e poder, e outras ainda dirão reconhecimento social, facilidade de viver, habilidade, cantar, dançar ou escrever. Mas nenhuma delas poderá dar a menor indicação de um plano pelo qual elas esperam chegar a esses desejos. As riquezas não respondem aos desejos. Elas respondem apenas a planos definidos, apoiados por desejos definidos através da persistência constante. Como desenvolver persistência? 1. Obter um objetivo definido baseado no desejo de ser cumprido. 2. Obter um plano definido que seja expresso em ação contínua, ou seja, no dia a dia. 3. Blindar sua mente para todas as influências negativas, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Faça uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o encorajarão a seguir um plano e objetivo. O poder do Mastermind. A mente mestra pode ser definida como coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um objetivo definido.
As vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer pessoa que se cercar de conselhos e cooperação pessoal de um grupo de homens que estejam dispostos a oferecer-lhe ajuda sincera. Você pode pegar uma sugestão significativa desta afirmação. Nunca duas mentes se juntam sem, assim, criar uma terceira força invisível e intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. Qualquer pessoa pode desejar riquezas, mas a maioria delas sabe que um plano definido, mais um desejo ardente de riqueza, são os únicos meios confiáveis para acumular riqueza. Sexualidade. Um rio pode ser represado e sua água controlada por um tempo, mas eventualmente forçará uma saída. O mesmo vale para a emoção do sexo. Pode ficar submersa e controlada por um tempo, mas sua própria natureza faz com que sempre busque meios de expressão. Se não for transformado em algum esforço criativo, encontrará uma saída menos digna. Observe o que acontece com qualquer animal depois de ter sido castrado. Um touro se torna tão dócil quanto uma vaca depois de ter sido alterado sexualmente. A alteração de sexo tira do homem, seja homem ou animal, toda a força que havia nele. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente está vibrando em uma velocidade extremamente alta, ou seja, quando a mente está funcionando a uma taxa de vibração mais alta do que a do pensamento comum. Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornaram grandes porque adquiriram o hábito de confiar na voz mansa e delicada que fala de dentro, através da faculdade da imaginação criativa. É um fato bem conhecido das pessoas que têm imaginação aguçada que suas melhores ideias surgem através dos chamados palpites ou inspirações. A mente subconsciente. A mente subconsciente trabalha dia e noite. Você não pode controlar inteiramente sua mente subconsciente, mas pode voluntariamente entregar a ela qualquer plano, desejo ou propósito que deseje transformar em forma concreta. Essas emoções ou sentir impulsos podem ser comparadas ao fermento de um pedaço de pão, porque constituem um elemento ação, que transforma os impulsos de pensamentos do estado passivo para o ativo. Assim, pode-se entender por que os impulsos do pensamento que foram bem misturados à emoção são despertados mais prontamente do que os impulsos do pensamento da razão fria. As 7 principais emoções positivas: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance, esperança. Forme o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Eventualmente, elas dominarão sua mente tão completamente que as negativas não poderão entrar nela. A mente subconsciente é um intermediário que traduz as orações em termos que a inteligência infinita pode reconhecer, apresenta a mensagem a ela e traz de volta a resposta na forma de um plano ou ideia definida para a aquisição do objetivo da oração. O cérebro. Todo o cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamentos que estão sendo liberados por outros cérebros. O resultado da transmutação sexual é o aumento da taxa de vibração dos pensamentos a tal ponto que a imaginação criativa se torna altamente receptiva às ideias. Por outro lado, quando o cérebro está vibrando em ritmo acelerado, ele não apenas atrai pensamentos e ideias liberadas por outros cérebros, como também transmite aos próprios pensamentos aquele sentimento que é essencial diante desses pensamentos. Serão captados e executados pela mente subconsciente. O funcionamento da sua estação de transmissão mental é um procedimento relativamente simples. Aplique esses 3 princípios: a mente subconsciente, imaginação criativa e sugestão automática, quando desejar usar sua estação de transmissão. Os estímulos pelos quais você coloca esses 3 princípios em ação já foram descritos. O procedimento começa com o desejo. Sexto sentido. O sexto sentido é a porção da mente subconsciente que tem sido referida como a imaginação criativa. Também foi referido como o conjunto receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos passam pela mente. Os flashes às vezes são chamados de palpites ou inspirações.
Qualquer pessoa que tenha sofrido um quase acidente enquanto dirige sabe que nessas ocasiões o sexto sentido geralmente vem em socorro e ajuda por fração de segundos a evitar o acidente. Quase todos os grandes líderes como Napoleão, Bismarck, Joana d'Arc, Cristo, Buda, Confúcio e Maomé entenderam e provavelmente usaram o sexto sentido quase continuamente. A maior parte de sua grandeza consistia no conhecimento desse princípio. Volte a isso daqui a um mês. Leia-o mais uma vez e observe que sua mente vai subir a um nível ainda mais alto de estímulo. Repita essa experiência de tempos em tempos, sem se preocupar com o quanto você aprende no momento. Os 6 fantasmas do medo. Antes de podermos dominar um inimigo, precisamos saber seu nome, seus hábitos e seu local de residência. Analise-se cuidadosamente e determine quais, se houver, um dos 6 medos comuns que se apegam a você. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da saúde, medo da perda do amor de alguém, medo de velhice, medo da morte. O medo paralisa a faculdade da razão, destrói a faculdade da imaginação, destrói a autoconfiança, mina o entusiasmo, desencoraja a iniciativa, leva à incerteza de propósito, incentiva a procrastinação, apaga o entusiasmo e torna impossível o autocontrole. Ele tira o charme da personalidade, destrói a possibilidade de um pensamento preciso, desvia a concentração do esforço, domina a persistência, transforma a força de vontade em nada, destrói a ambição, obscurece a memória e convida ao fracasso em todas as formas concebíveis. Mata o amor e assassina as emoções mais delicadas do coração. Desencoraja a amizade e convida a um desastre de centenas de formas. Leva à insônia, à miséria e à infelicidade de tudo isso. A maioria das pessoas, se perguntada o que mais teme, responderia: não tenho medo de nada, porque poucas pessoas percebem que estão presas, deficientes, chicoteadas espiritual e fisicamente por alguma forma de medo. Sua imunidade contra a doença do medo consiste em grande parte, se não exclusivamente, na absoluta ausência dele. Você recebeu um roteiro que, se seguido, o manterá nessa estrada. Se você deixar de começar ou parar antes de chegar, ninguém será o culpado. Mas você. Essa responsabilidade é sua. Nenhum álibi o salvará de aceitar a responsabilidade se você agora falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida. Porque a aceitação exige apenas uma coisa, aliás, a única coisa que você pode controlar, e esse é um estado de espírito. É algo que se assume, não pode ser comprado, deve ser criado. Insta Insights. A criação da riqueza acontece em 3 etapas: visualizar, acreditar e caminhar para o sucesso. Não deixe que suas falhas iniciais definam seu sucesso. Persista. Visualize seu sucesso. Visualização é a chave. Paixão e disciplina são o que o guiarão em sua jornada para o sucesso. Evite amigos negativos, parentes bem-intencionados e outras pessoas que impõem restrições aos seus sonhos. Tenha um propósito definido. Anote exatamente o quanto e o como você deseja. Deixe claro. Neste livro você aprendeu que você escolhe o que pensa e apenas você é quem controla seus pensamentos. Se você quer ganhar milhões, mudar o mundo ou encontrar a paz, o melhor lugar para começar é dentro de você. Portanto, seja flexível e esteja aberto para tentar estratégias diferentes, mas o mais importante, persista nos momentos difíceis. Estude o mercado que atuará, as oportunidades e seus concorrentes. Crie uma estratégia detalhada que o ajudará a se mover na direção que você deseja, mesmo que isso signifique um passo de cada vez. Gostou e quer aprender mais?